Olá, pessoal! Esse é o terceiro episódio do estudo A Coragem de Ser Multipotencial, com base no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Cada dia aqui a gente estuda um capítulo. Vou chamar a Paty para a gente começar esse estudo. O tema é Compreendendo e Combatendo a Vergonha. Oi, Paty. Oi, Cíntia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Pronta para mais um estudo? Vamos lá. Sabe que eu tava pensando hoje cedo que esse estudo, ele é meio terapêutico, né? Que a gente vai falando tantas coisas, tantas questões internas e emocionais. Sim, exato. E pra gente também tá sendo muito bom, né? No sentido da gente parar pra pensar em cada item, né? Desse livro. Porque é aquilo que... Ele é muito intenso, né? Então, ele mexe muito com a gente. Ele faz a gente... Às vezes a gente tá lendo um trecho e a gente fala assim, não, calma aí. Deixa eu parar um pouquinho que eu preciso, né? Dá um nó na mente, assim, fica um tempo processando, né? Sim, exato. Pra gente tá sendo muito bom nesse sentido, né? De refletir, de reflexão também, né? Autorreflexão. Porque quando eu li ele sozinha, eu não tinha parado para refletir tanto como nesse estudo, que é diferente, totalmente diferente. Você lê estudando, né, para compartilhar o conhecimento também. Sim, exato. Então, eu tava falando que o tema de hoje é o capítulo 3, Compreendendo e Combatendo a Vergonha. E aí no começo vai começar ele, né? a gente vai. Vamos falar que a gente vai dividir ele provavelmente em 3 partes. Porque ele é bem longo, né? Longo e intenso, assim, né? A gente precisa refletir muito sobre cada item. Por isso que a gente achou melhor dividir em 3 partes, para não passar correndo, né? Tão superficial por ele. Então aqui no começo, a autora começa explicando a importância da gente falar sobre a vergonha. Porque quando a gente não fala, a gente dá o poder para ela nos controlar. E ela vai aumentando cada vez mais. Sim, exato. E ela fala, né? Que quando ela até cita uma frase assim de que quando a gente fala sobre ela, a gente coloca ela de joelhos, né? A vergonha. Então a gente acaba dominando, mas ela no ato de você falar e de expor, né? Eu até tava lembrando quando a gente conversou, eu assisti uma palestra, né, esses últimos tempos, da Yane, onde ela falava, né, tipo, ela entrou já e começou a compartilhar que ela tava com muita vergonha de falar ali no palco, mas que ela estava muito feliz com o convite. Quando ela terminou, ela falou, gente, olha, eu falei para vocês, né, que eu estava com muita vergonha, mas agora, nesse momento, eu estou me sentindo muito feliz de ter conseguido falar tudo que eu precisava para vocês e tal. Mas ela saiu num êxtase de felicidade, assim, tão grande ali do palco, que contagiou a gente, né? E eu acho que o ato dela falar sobre a vergonha ali no palco mesmo, dela se expor e mostrar as vulnerabilidades dela, né? Que é algo que a autora traz tanto pra gente, que é importante a gente, né, trabalhar com a nossa vulnerabilidade, conectou ela com o público, né? Então, às vezes a gente pode subir no palco de uma maneira a estar com vergonha, a ter os nossos receios, mas quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades, a gente fala, olha, eu tô aqui, né, tô com uma certa ansiedade, tô com um pouco de vergonha, isso conecta a gente com o público, porque o público olha e fala assim, puxa, ela é igual a gente, né? Ela sente as mesmas coisas. Não é aquela coisa que às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, parece um ser perfeito, assim, né? Então, a gente consegue se conectar mais quando as pessoas mostram as suas vulnerabilidades, né? Obrigada, Sim, porque Mário, pelo elogio dos olhos, viu? Muito obrigada. todo mundo sente vergonha em falar em público, né? Mesmo as pessoas mais experientes, elas falam que antes de subir no palco ainda bate aquela insegurança. E dizem que o maior medo, né, um dos maiores medos das pessoas em geral é falar em público. É até maior do que a morte. Então, como Sim, que a pessoa que está lá exposta, né, fala, eu tô com vergonha. Aquilo realmente vai gerar essa conexão, porque a pessoa que está assistindo, ela vai falar, nossa, ela
tá com vergonha, mas ela tá fazendo apesar da vergonha. E até pode motivar, incentivar, né, o público a fazer o mesmo, a agir apesar da vergonha, porque é possível. E aí eu lembrei agora que muitos anos atrás, quando eu ainda não conseguia falar em público, a minha reação quando eu precisava fazer isso era começar a dar risada. Porque eu ficava tão nervosa, que eu não conseguia parar de rir. Essa era a minha forma de lidar com a vergonha, eu não conseguia expor, né? Para mim seria impossível naquela época eu chegar na frente do público e falar, olha, eu estou com vergonha, mas vamos lá, vou falar da mesma forma. Eu não conseguiria. A minha forma era dar risada, né? Então eu não conseguia lidar com a vergonha naquela. Hoje, muitos anos depois, eu tenho um pouco mais assim dessa facilidade, né? Dominar a vergonha. Eu ainda sinto, mas para dominar é mais fácil. Então, é um processo que também, um treino da gente ir ganhando essa confiança. E naquela época você sabia que era uma forma de lidar com a vergonha ou você só agia? No fundo, eu sabia que era uma forma de lidar com a vergonha. E eu acho que eu ficava com mais vergonha ainda das pessoas perceberem que eu tava rindo porque eu tava com vergonha. Olha que doido, né? E o quanto que, como que cada pessoa deve lidar com a vergonha, né? O quanto que às vezes a gente acha que a pessoa está agindo de determinada forma, por isso ou por aquilo, e na verdade às vezes é só vergonha. É a forma que a pessoa tem para lidar com isso, né? Uhum. E tem gente que as pessoas até acham bonitinho, né? Fofinho quando tá com vergonha. Lógico que não em todas as situações, mas dependendo da situação, vira uma característica, assim, a pessoa ser tímida, né? Vira uma característica, como se fala? Que a pessoa vai falar, olha, que bonitinha, né? Mas não ao ponto também de impedir a pessoa de fazer aquilo que ela quer. Provavelmente esse exemplo que você falou dessa menina, né? Ela gerou essa cativação porque ela soube lidar de uma forma mais inteligente, com mais inteligência emocional, digamos assim. Sim, eu acho que ela soube expor, se conectar com o público por meio dessa fala dela, e ao mesmo tempo, no final, ela trouxe isso, mas com toda aquela emoção, com toda aquela alegria, que faz com que a gente olhe e fale assim: puxa, é possível, mesmo quando eu estou com vergonha, mesmo quando eu estou me sentindo desconfortável, né? E é necessário a gente lidar com esse desconforto, né? É importante a gente lidar com essa situação também, porque senão, se a gente não lidar, a gente acaba deixando com que isso se torne um medo e que nos paralise, né? Então, é importante a gente saber lidar e todas as oportunidades possíveis, mesmo que tenha vergonha, que a gente possa se expor, né? Nesse Sim. sentido. Aí ela também comenta aqui sobre a importância da gente explorar. Esse foi um daqueles trechos que eu fiquei um tempo processando a informação, né? Que é a gente explorar a escuridão para a gente encontrar a nossa luz. Eu fiquei pensando, né? Mas como assim a gente vai explorar a nossa escuridão? E o que isso tem a ver com a vergonha para encontrar a nossa luz? Aí no meio dos nossos estudos foi ficando um pouco mais fácil de entender, né? Que a gente realmente colocar a luz nessa vergonha, que a gente tem vergonha de falar sobre ela, a gente tem vergonha de falar sobre a vergonha, e aí quando a gente começa a olhar para isso, né? Entender da onde que vem, por que a gente está sentindo aquilo, e aí aquilo que a gente falou no começo, quando a gente fala sobre a vergonha, coloca ela de joelhos, né? Ao mesmo tempo vai trazendo essa luz. Sim, exato. E quanto a gente lidar com isso, enfrentar, né, toda essa situação, é o que vai dando força pra gente. Porque é aquela coisa, às vezes a gente tá com vergonha de fazer algo, mas quando a gente faz e a gente traz essa alegria, a gente consegue trazer esse sentimento de, puxa, era uma dificuldade, mas eu consegui fazer. Isso nos traz mais empoderamento, né? A gente vai percebendo que, puxa, eu sentia isso, mas eu consegui ultrapassar, eu fui além, eu consegui fazer mesmo sentindo, né? E aí, nesse momento, a gente consegue, então, nos empoderar, e aí é o que ela fala, né? Quando você vai dando força
para essa luz que existe dentro de você a partir do momento que você vai superando, né, esse receio da vergonha que a gente tem. Uhum. Eu acho que esse estudo que a gente também está fazendo traz essa oportunidade, né, de colocar luz nessa escuridão que a maioria da gente não para olhar. A não ser que a gente esteja há muitos anos em processo de terapia, mas como é um assunto muito específico, mesmo na terapia pode ser difícil de a gente lembrar de trazer à tona, né? Ontem quando a gente conversou, eu até lembrei de um caso, né, da escola, que eu devia ter uns 7, 8 anos por aí, que eu tinha vergonha de ser elogiada pela professora, né? Porque na época eu era muito estudiosa e quando a professora me elogiava, eu sentia vergonha porque os outros alunos ficavam me zoando, me chamando de CDF e eu não gostava. Então, olha, isso já estava esquecido na minha mente, mas a gente falando da vergonha me trouxe isso, que pode ser uma causa que me influencia na vida adulta, né, em relação à vergonha. Então, acho que isso é trazer a luz para a escuridão, coisas que estavam lá esquecidas, mas mesmo esquecidas inconscientemente, continua nos influenciando. Sim. E aí tem um trechinho aqui também que ela fala, que é assim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Então, o quanto que às vezes a gente se esconde até do próprio sucesso com receio do que o outro vai pensar, né? Então, você ficava com vergonha porque os seus amigos te chamavam de CDF. Então, às vezes o movimento natural é deixa eu me esconder, porque se eu me mostrar muito inteligente, eu vou ficar muito em evidência. E aí o que os outros vão pensar? Como é que vai agir? Como é que eu vou lidar com toda essa situação, né? Então acaba pegando também um pouco, né? E aí quando a gente se percebe nisso, a gente precisa fazer um movimento para sair disso, né? Porque sem a gente ficar em evidência, a gente não consegue ter sucesso nas coisas que a gente está fazendo. Né? Então, o quanto que às vezes algo assim que nem você trouxe, né, pode ser que às vezes acabe nos impedindo de traçar um caminho realmente de sucesso, né? Uhum. E às vezes também a gente tem vergonha de mostrar que a gente é, de certa forma, assim, melhor em algo, em relação em algo, né? Melhor do que as pessoas naquele ponto. Né? Às vezes a gente tem vergonha de mostrar que a gente é melhor porque parece que a gente vai estar diminuindo a outra pessoa. Só que a gente não para pensar também que a outra pessoa tem algo que ela é melhor do que a gente. Não sei se você já passou por uma situação assim, mas comigo já aconteceu algumas coisas, de eu não querer mostrar que eu sei fazer algo para não parecer que eu sou melhor. Sim, sim. Eu acho que entra também um pouco nessa questão da empatia, né? Do sentir como que o outro vai estar sentindo. E aí, então, a gente vai lidando e balizando, né? E aí eu acho que entra a gente mostrar para o outro também naquilo que ele é bom. E aí a gente também não deixar, né? Porque às vezes a gente pode ser inspiração também para a pessoa, né? Sim, Nesse às vezes a gente sentido. deixa de mostrar o nosso potencial, né, as nossas capacidades por causa da vergonha. Só que a gente esquece desse ponto, que todo mundo tem o seu potencial, né, o seu único diferencial que a gente não tem. Por isso cada um é único, né? Aquilo que você é muito boa, provavelmente eu não sou. Uhum, E quando a gente tem sim. essa consciência, talvez a vergonha também em expor aquilo que a gente sabe fazer vai diminuindo. Por isso que é tão legal a gente poder conversar sobre isso, né, Paty? A gente entendendo cada vez mais até onde a vergonha está limitando a gente expor quem a gente é. Sim. Tem um outro trecho que ela fala aqui assim pra gente, né? Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. E aí a gente também falou um pouquinho sobre essa questão do julgamento, né? Quanto mais a gente julga o outro, mais a gente tem medo do julgamento também. Né? Então, se a gente é aquele tipo de pessoa que quando alguém está começando algo, a gente vai lá e fala, nossa, como é que fulano tem coragem de fazer algo assim? Né? Como é que fulano tem coragem de expor algo dessa forma? Mas às vezes a gente esquece que fulano está no começo. E quando a gente fica muito com esse julgamento, com esse olhar, julgando muito os
dos outros, a gente tem ainda mais receio de começar as nossas coisas também. Começar um empreendimento e não dar certo. Porque, nossa, o que os outros vão falar se eu começar e não der certo? O que os outros vão ficar pensando se eu tentar fazer algo desse tipo e porventura, aquilo não tiver o sucesso que eu almejo, né? Então, quanto mais eu julgo os outros, mais eu vou ter medo desse julgamento também, né? Então, que a gente possa ter sempre esse olhar de compreensão e de incentivo, né? E aí a gente diminui esse olhar de julgamento com o outro e diminui com a gente mesmo, né? Tem aquela também, né? Todo julgamento é uma confissão. Aquilo que eu tô julgando no outro, provavelmente tem algo em mim sobre isso que eu tô julgando no outro, só que a gente não reconheceu ainda. Né? Então, por isso também, provavelmente, futuramente, vem um medo sobre ser julgado. Porque a gente tá julgando o outro, mas no fundo a gente sabe que a gente também tem algo a melhorar em relação àquilo. E aí também tem aquela situação, né, que a gente pode estar numa mesa, numa roda de conversa, e aí às vezes tá rolando um assunto sobre alguém, e a gente fica com medo de levantar da mesa e ser o próximo, né? Então eu acho muito importante a gente ter se policiar nesse sentido de cuidado mesmo, do que a gente vai falar em relação a outro, porque uma hora isso vai virar contra a gente. Esse hábito. Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente julga, mais a gente sente medo de ser julgado, né? Então, Mas eu acho que é um hábito, né, Paty? Porque todo mundo, eu acho, que julga, acaba julgando, seja em pensamento ou verbalizado. É do ser humano, mas não é algo determinante, que a gente é assim e vai morrer assim. Algo que a gente pode mudar. E eu acho importante a gente mudar isso, realmente. Esse então, comportamento. mas aí que a gente vai ter um primeiro olhar ou um primeiro pensamento, ok, mas o quanto você alimenta disso? Sim, Aí a intensidade com que é feita, que eu acho que aí vai fazer a diferença. Né? exatamente. Então, você pode ter um primeiro pensamento, perceber isso e falar, nossa, preciso mudar isso. Agora, você pode entrar nisso e ficar naquela vibe, né? Ficar mandando vibrações também para o outro com esse tipo de pensamento. Então, isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais intenso é o nosso julgamento, mais intenso é o medo que a gente tem de que o outro nos julgue. E aí a gente vai se paralisando, porque a gente tem medo desse julgamento. Então, eu acho que é nesse olhar, né? Da gente sempre tentar minimizar isso e entender, né? Todos nós estamos começando, todos nós podemos ter a possibilidade de iniciar algo, né? E aí a gente faz com que a gente diminua esse medo e esse receio também, né? Então, o outro sempre é o reflexo daquilo que tem dentro da gente. Se eu não tiver esse olhar de julgamento com o outro, vai ser menor a possibilidade de eu achar que eu vou ser julgada. Né? Uhum. Então, eu acho que é nesse E da gente se sentido. julgar também, né? Porque a gente também se julga bastante. Sim, exato. Ela fala que a gente pode ser o nosso maior crítico, né? Nós mesmos. Sim. E realmente, tem momentos que eu sou mais crítica comigo mesma do que as pessoas de fora. E aí a gente vai. Quando a gente está no processo, a gente começa a olhar e falar: como é que você fez isso? Como é que você faz assim? Como é que você tem coragem de expor isso? Né? E você vai se podando, você vai se limitando. E o quanto que você poderia ser de contribuição na vida do outro se você trouxesse, né? Se você pudesse expor aquilo que você quer falar, se você pudesse expor aquilo que você tem como seu maior dom, né? Então, a gente está fazendo muito aqui as lives também para que, de alguma forma, a gente possa ser uma contribuição na vida de quem vier assistir. Né? Que as pessoas que possam vir assistir, elas possam ter contato com todo esse conteúdo. E, de novo, esse livro, ele é muito denso, gente. Muito denso. Quem tiver oportunidade é pegar para ler e ler estudando, assim, sabe? E com certeza, acho que aí é aquilo que você falou no começo, né? Chega a ser terapêutico pra gente de tanto que ele vai fazendo a gente parar para refletir em todo esse conteúdo, né? Essa coragem de ser imperfeito é o que faz com que a gente possa colocar aquilo que a gente deseja em ação,
né? A gente deseja fazer algo, a gente precisa ter essa coragem de ser imperfeita, a gente precisa ter coragem de mostrar as nossas imperfeições também, né? De novo, numa conversa com um amigo, ele falou, Paty, se um dia você começar a fazer vídeo e os vídeos saírem perfeitos, você começou tarde, né? Por quê? Porque você precisa começar e vai ser um processo natural de melhorias, né? Você vai se melhorando conforme você vai falando, conforme você vai se aprimorando na arte de falar. Né? A gente sabe que não é fácil para a gente também estar aqui todo dia, né? Toda segunda-feira, falando e nos expondo. Mas é isso, né? O quanto a gente está crescendo, o quanto a gente vem se aprimorando a partir do momento que a gente pega para estudar. Então a gente não faz só a live aqui, né? A gente faz a live aqui nesse momento, mas a gente pega para estudar antes juntas. Depois a gente tá aqui também, às vezes alguém coloca algum comentário que isso auxilia a gente também dentro do estudo. Enfim, então é nessa troca, né, que a gente vai fazendo. E para tudo isso a gente precisa ter, né, a coragem de nos mostrar imperfeitos também dentro das nossas imperfeições, e o quanto isso vai ajudando a gente nesse aprimoramento para fazer cada vez melhor. Né? Então, às vezes, as pessoas têm dons, têm coisas que elas poderiam trazer de contribuição, principalmente aqui pelas redes sociais. Né? Então, puxa, o quanto que a gente percebe que também tem muito conteúdo que não tem nenhum propósito, que não traz nada de valoroso, né, por trás. Então, quem tem, que a gente possa incentivar cada vez mais a pessoa a manifestar isso. E aí a gente vai fazendo com que esse mundo virtual também, ele seja um espaço onde as pessoas possam vir e ter muitos benefícios por meio dele. Que eu acredito também que o mundo virtual, ele também possa trazer muitos benefícios para a nossa vida, né? Com certeza. Tem que saber usar a ferramenta, né? E o que eu acho mais legal, assim, nesse processo da gente enfrentar a vergonha, é que quando a gente faz algo que a gente ainda está inseguro, e mesmo passando pela vergonha, no final a gente vê que não foi tão ruim assim. Tipo, a gente não morreu por causa disso, né? Não aconteceu nada, assim, o mundo não caiu por causa daquele erro ou daquela situação que a gente ficou desconfortável. E aí na próxima a gente já vai ficando um pouco mais confiante, porque a gente vê que não é tão ruim assim a vergonha. E eu acho isso muito legal, né? A gente poder enfrentar isso. O mais difícil realmente é a gente começar, a gente dar o primeiro passo. Sim. E aí, ele traz também um conceito que eu achei muito legal, que é da questão de que o assassino da inovação é a vergonha, né? Então, o quanto que a gente perde de inovação, o quanto que a gente perde de inovar em algo que a gente já vem fazendo, com receio da vergonha. Né? Então, é muito importante que dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente tenha sempre um ambiente onde a gente possa expor as nossas ideias, onde a gente possa falar mais, né? E isso é algo que é construído, é muito da cultura, né, organizacional daquele espaço, de dar liberdade para os seus colaboradores, deles poderem expor as ideias, expor o que estão sentindo, expor onde acham que dá para ter as melhorias, né? Uhum. Tem ambientes que realmente vai acabar podando a gente nesse sentido, que às vezes a gente começa a dar ideias e as pessoas não aceitam, né? Então isso vai limitando mesmo a gente. Então, como que o ambiente também é importante a gente saber o lugar certo para a gente estar. Não é porque a gente está num lugar que nos coloca nessa situação que a gente precisa continuar nele. Né? Se a gente vê que não está sendo benéfico para nossa criatividade, para o nosso desenvolvimento. Eu falei no começo da live, quer dizer, antes da live eu falei, né? Não sei se minha bateria vai durar. Agora ela tá com uns 20%, mas vamos na fé. Deu uma travadinha aqui agora, amiga. Mas vamos lá. Mas eu acho que é importante quando a gente perceber esse cenário que a gente está sendo muito limitado, muito podado e não tem espaço para a gente usar a nossa inovação e criatividade, a gente buscar o ambiente que a gente mais vai se sentir crescendo. Né? Porque o ambiente, querendo ou não, ele tem uma grande influência na gente. A gente não pode se deixar limitar pelo ambiente. E ao mesmo tempo a gente numa posição de liderança,
a gente não fazer esse tipo de limitação com as outras pessoas, né? A gente incentivar que as pessoas deem ideias, deem sugestões, mesmo que não, a gente não vá aproveitar, não falar, tipo, isso que você falou não é legal. Não, acolhe, né? E vai fazendo a pessoa se sentir confortável para expor isso. Porque em algum momento, provavelmente, ela vai falar uma ideia que vai ser útil, que vai ser proveitosa. Sim, exato. O quanto que é importante a gente dar espaço para o outro se manifestar, né? E incentivar realmente, né? Puxa, que legal. Agora, nesse momento, a gente não consegue colocar em prática por isso, isso e isso, né? Mas muito obrigada por você dar a sua contribuição. Isso para a gente é muito importante. Ou, tipo, vamos pensar sobre o assunto. E, ter essa liberdade dentro do ambiente de trabalho faz com que as pessoas exponham mais, né? E por meio disso pode surgir algo que vai revolucionar, né? Dentro daquela empresa, dentro daquela indústria, dentro daquele ambiente. Esses dias eu estava conversando com um amigo nosso, né? Agora você que travou aqui para mim. Você estava ficando meio granulado assim para mim também. Esses dias eu estava conversando, né, com um amigo nosso, o Massal, e ele trouxe, né, o quanto ele virou num determinado momento lá e deu uma sugestão, né, de um para fazer num programa de rede nacional e a ideia dele foi acatada e eles conseguiram fazer, né, algo ali muito legal, muito bacana. Então, quando você tem esse espaço, né, dentro ali do ambiente de trabalho, isso vai estimulando as pessoas a se manifestarem mais, a falarem mais, e às vezes é uma tacada dessa que você olha e fala, nossa, deu um boom, sabe, no lugar, né? Uhum. Deu um boom, assim, tipo, às vezes numa ideia, em algo que vai fazer com que processos dentro da empresa, às vezes, né, deem um salto. Então, nesse sentido, é sempre muito importante a gente incentivar. Mas ele fala também aqui no sentido de o quanto às vezes a gente também produz algo, o quanto que às vezes a gente também faz algo e a gente vem ideias, vem lampejos de coisas que a gente pode fazer, mas pela vergonha, né? Pelo receio de como tudo isso pode, né, acabar acontecendo, às vezes a gente não faz e você se limita, né? Então, nesse sentido, o quanto é importante você ter coragem para manifestar as suas ideias. Né? Se você sempre tiver vergonha de fazer algo de acordo com as ideias que estão vindo para você, você vai se autolimitando o tempo todo. E aí volta naquela questão que a gente falou no começo, né? Daquela menina que falou que foi falar mesmo com vergonha. Então, quando ela terminou a palestra dela, ela trouxe toda aquela alegria que ela estava sentindo. Então, nesse sentido, quando a gente vence a nossa vergonha, a gente coloca uma ideia em prática, a gente inicia um projeto, a gente começa algo, isso vai trazendo mais empoderamento para a gente, vai fazendo a gente se sentir cada vez mais feliz e confiante para a gente executar outras ideias também. Uhum. Eu fico pensando o quanto que os multipotenciais, eles limitam as suas ideias por causa disso, com medo do que vão falar. Porque multipotencial tem ideia, assim, a rodo. Que multipotencial mais tem a ideia. Ideia fora da caixa, total, né? Coisas muito diferentes, assim. Claro, vai ter ideias que vai ser muita viagem mesmo. Mas pode ser que dentro dessa viagem toda consiga adaptar para algo que dá para executar. Só que a gente, por ser tão diferente, por pensar tão diferente, e as pessoas que estão ao nosso redor às vezes ser mais tradicional, né, ter um perfil mais tradicional de trabalhar, de agir, a gente fica com esse receio de expor a nossa ideia e até ser chamado de doido, né? Tá viajando na maionese. E aí eu fico pensando realmente nos multipotenciais, o quanto que eles podem sofrer no mercado de trabalho por causa disso. O quanto que é importante levar esse conhecimento também, sabe? Tá, você tem ideias diferentes, mas isso é bom. Isso vai trazer a inovação. E é isso que é o seu diferencial, é isso que você tem que aproveitar. Quantas ideias boas podem estar morrendo pela nossa vergonha, né? O quanto que a gente poderia trazer de contribuição, né, para outros espaços, para outros lugares, e a gente limita, né? A gente acaba se limitando e limitando, às vezes, o outro de receber algo muito bom, porque a gente
né, não avança, acaba não avançando, não fazendo esse movimento. Então, eu acho que colocar a ideia em prática, ela é muito importante. E se não der certo, o que de pior pode ter nisso? Uhum. Não é? Então, acho que a gente, é óbvio que dependendo da ideia, dependendo da proporção das coisas, a gente tem que ter um certo cuidado. E nesse sentido, né, a vergonha ela age um pouco como medo pra gente também. Quando a gente tem medo, o medo, até certo ponto, ele é bom, porque ele traz uma certa segurança pra gente. A gente não vai se meter o louco aí e fazer as coisas, né, adoidado. Mas ele não pode nos paralisar, do mesmo jeito que a vergonha também não pode nos paralisar. Sim. Me veio um pensamento e foi embora. Que eu ia comentar aqui. No mesmo segundo que veio, foi. Então eu vou pular aqui pro Certo. próximo. Se o insight voltar, eu compartilho. Mas ela fala também sobre a diferença entre culpa e vergonha, né? Que a gente também ficou um tempo pensando sobre isso. Deixa eu achar aqui o trecho. Que ela fala, culpa é como se a gente sentisse que fez algo que é mal. E a vergonha é a gente sentir que a gente é uma pessoa má. Ou seja, a culpa está em cima da ação. E a vergonha está relacionado com o ser, com quem a gente é. Por isso que ela fala que a vergonha ela é até pior, né? Porque está relacionada ao nosso ser. Ou seja, independente do que você faça, você é uma pessoa má nesse contexto aqui. Né? A gente saber diferenciar também. Sim. A gente saber nomear, né, aquilo que a gente está sentindo, né? Entender o que é medo, o que é culpa, o que é vergonha, e a partir disso ir lidando com esses sentimentos, né? E aí, sim, eu acho que voltando um pouquinho na questão daquilo que a gente falou, né, do medo também ele ser esse regulador, a vergonha ela também é um regulador pra gente, né? Então, quando ela fala, né, dessa questão de que a vergonha, né, quando você não tem vergonha, ela fala assim, a vergonha é universal, constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esses sentimentos são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Foi um dos trechos que a gente deu uma parada aqui e falou, calma aí, vamos entender o que ele está querendo dizer aqui, né? O que ela está trazendo, a autora. E aí a gente percebeu assim o quanto que às vezes a pessoa que ela não tem vergonha nenhuma, não tem vergonha de nada, ela passa a ser até inconveniente, né, em alguns momentos. Quando a gente fala aqui, né, quando ela traz que são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Quando você também não tem vergonha de nada, quando você fala assim, ah, não, eu vou me expor mesmo, tá tudo certo, que se dane a opinião dos outros, né? Às vezes você fala até algo que, tipo, que vai machucar o outro, que vai olhar para o outro e vai falar, puxa, isso aqui não é legal, sabe? Mas você é tão sem filtro que você acaba falando. Então, em certo ponto, a vergonha, ela dá ela faz um pouco dessa regulagem também, da gente entender, puxa, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, né? E aí, assim, a gente vai conseguindo nos relacionar melhor também com as pessoas, né? Para não mostrar que a vergonha também ela só tem o lado negativo, não, ela também tem esse poder de autorregulação nas coisas que a gente vai falar, de um certo filtro, né? Como... Dá um freio também na gente, né? Oh, um freio bom, né? Eu acho que é muito aquela pessoa, essa pessoa que não tem a vergonha, né, sem o freio, sem o filtro, ela se torna aquela pessoa chata, né? Por ser inconveniente, ela se torna chata, porque ela não sabe até onde ela vai, até onde ela pode ir. Ou ela quer aparecer demais, né, quer chamar muita atenção, quer dar opinião para tudo, e aí ela se torna aquela pessoa chata, né? Que a gente que tá de fora sente vergonha alheia, que a gente até comentou, né? Eu prefiro usar o termo inconveniente, porque aí a gente olha e fala, meu, aquela pessoa é inconveniente, ela não tem vergonha, né, de nada do que ela possa falar e ela vai soltando. E aí, nesse sentido, realmente, às vezes, aí traz um pouco dessa dificuldade de relacionamento, né, que a autora traz aqui quando ela tá falando sobre isso, né. E aí ela fala, quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre a nossa vida, né? De novo, voltando ali naquilo que a gente trouxe logo no começo, né? Então, a gente precisa saber lidar com ela, saber entender ela, nominar corretamente se é vergonha, se é medo, o que que é, né? E aí a gente vai trabalhando com todos esses sentimentos, né? E acho que é a questão da empatia também, né? Porque
A gente que já sente mais vergonha, ou já passou por uma fase de muita vergonha, a gente entende o outro que também está passando agora. A gente entende por que ele tá, às vezes não consegue falar, às vezes não consegue se expor tanto, fica mais na dele. A gente consegue ter essa empatia porque a gente já esteve nesse lugar, né? Então é muito mais fácil a gente também não cair na questão do julgamento. Ficar Uhum. a pessoa, nossa, mas ela é muito, muito. Uma das coisas que eu mais ouvia quando eu era criança era, e que eu não gostava, nossa, como você é quieta, você quase não fala, você entra muda e sai calada. Eu ouvia tanto isso, mas eu detestava ouvir. Isso me deixava com mais vergonha, assim, né? Então, talvez, provavelmente eu não vou fazer isso com as pessoas, por causa da empatia, porque eu sei o que a pessoa tá passando, né? Por que ela tá quieta, não é porque ela quer, porque ela tem alguma coisa que está impedindo ela de falar. Sim, a gente ter esse olhar, né, de como o outro se sente. Às vezes a gente passa por algumas situações na vida para que a gente possa ter esse olhar também mais amoroso com o outro, né, mais empático, onde a gente olha e consegue sentir, puxa, eu tô entendendo o que essa pessoa tá passando e eu vou conseguir lidar de uma forma diferente, eu vou poder agir de uma forma diferente, né? E com a vergonha é isso, né? A gente consegue se conectar com a pessoa também por entender e compreender melhor aquilo que ela está passando, né? Uhum, exatamente. Agora deixa eu ver aqui que a gente. Que já está acabando o nosso tempo. Pra gente poder. Ela fala também, né, sobre essa coisa de que às vezes a vergonha ela chega a ser uma dor muito forte, muito intensa, né? Até física, dependendo da intensidade com que a pessoa sente. Né? E por isso que é tão importante falar sobre ela, entender sobre ela e agir, né, de forma adequada. Então, a partir do momento que a gente deixa a vergonha nos dominar, isso pode chegar num ponto que ela se torna muito intensa. E chega, a gente, né, existem pessoas que chegam a sentir uma dor, né, real, como se fosse uma dor física, devido ao tamanho que a vergonha que ela sente, né? Não só a vergonha, mas vários sentimentos, né? Como a tristeza. Quando a gente pode estar mais deprimido, a gente sente no corpo mesmo aquela dor, aquela sensação. E eu lembro que várias vezes, assim, que eu passei por isso, né? Dessa dor emocional se tornar física, de pensar assim, nossa, eu preferia estar com uma dor física do que essa dor emocional, né? De tão forte que é. E a gente, o que ela fala no começo, né? A gente saber dar nome pro que a gente está sentindo. Né? Se essa dor vem da vergonha, essa dor vem da tristeza, essa dor vem do medo. Porque quando a gente coloca o nome, fica mais fácil da gente resolver aquilo, lidar com aquilo. Senão fica tudo muito abstrato, né? Sim, sim. E aí ela fala também, dos nossos insights foi o cuidado de não se sentir o centro das atenções, né? Então, às vezes a gente acha que tudo está relacionado a nós, né? A gente vai criando, às vezes, até um complô na nossa cabeça, achando que tudo está relacionado a nós, e aí a gente vai se fechando cada vez mais dentro do nosso mundo e muito motivado por essa vergonha, né? Esse receio, puxa, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Eu lembro que até ontem, quando a gente estava estudando, eu lembrei de um momento que eu tava num barzinho com os amigos, né? E aí eu fui levantar para pegar uma coisa e nisso a minha cadeira caiu, né? Porque ela tava com a minha bolsa, que é muito pesada, ela tombou para trás. E quando eu caí, quando eu fui sentar, eu acabei caindo, né? Eu tava com um copo na mão, eu caí e tipo, eu tinha acabado de chegar no lugar. Então, eu acabei de chegar, eu já caí ali no ambiente, ficou todo mundo olhando pra minha cara. Só que quando eu levantei, eu lembro que eu olhei pra pessoa do lado e ela me falou assim, eu falei pra ela, né? Eu falei, nossa, como é bom ter quase 40 anos, né? Porque, ok, beleza, eu passei por aquilo, né? E tá tudo certo. Você não fica mais rememorando aquilo. Eu acho que se eu fosse adolescente, eu ia ficar rememorando cada fato, cada passo ali daquele fato, daquele momento, né? Porque eu lembro que quando eu tava sentando, a menina do meu lado foi tentar me avisar e eu não vi. Eu já fui para trás porque, tipo, a cadeira tinha tombado, né? Então, nesse sentido, o quanto que a maturidade também vai nos ajudando com Uhum. relação a isso.
né? O quanto que eu consigo lidar melhor hoje com a vergonha que eu passo do que quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, era aquela coisa assim que, tipo, eu passava por algo que me deu uma certa vergonha e aí eu ficava remoendo aquilo por dias e dias e trazendo outros sentimentos como a culpa, por exemplo. Puxa, por que você fez isso? Por que você agiu daquela forma? E isso vai corroendo a gente, né? É algo que vai matando o nosso ser pouco a pouco, porque isso vai impedindo a gente de agir, né, em outros momentos também. E hoje, graças a Deus, mais velha, a gente vai aprendendo a lidar também, né, com esses sentimentos e com essas sensações que a gente sente quando a vergonha bate, né? Uhum. Eu tô rindo aqui também porque eu lembrei que ontem eu te perguntei, né, se você lembrava qual que era a maior vergonha que você tinha passado na sua vida. E eu não tava lembrando da minha, né? E agora eu lembrei. Só que eu não posso contar aqui. Eu lembrei e fiquei dando risada. Mas eu acho que também isso que você falou é muito importante, né? Da gente não se achar o centro e entender que as pessoas não, tipo, muitas vezes as pessoas não estão nem aí pra gente, né? Elas estão preocupadas com elas mesmas, elas estão pensando nelas mesmas. E se acontecer alguma coisa, igual o que você passou de ser uma situação vergonhosa, né? Que você pode ter sentido vergonha, um minuto depois todo mundo já esqueceu. Ninguém vai ficar pensando naquilo, né? Porque as pessoas realmente estão mais centradas nelas. Minha bateria de novo já está agora em 10%. Mas eu acho que isso faz muita diferença. Isso me ajudou muito ter esse pensamento, sabe? Quando eu queria fazer algo e eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar, aí eu comecei a lembrar, né? Mas elas não estão nem aí, elas estão focadas no que elas estão vivendo. E principalmente assim, em lugar público, que eu nunca mais ia voltar, aí eu perdia até mais a vergonha. Porque eu pensava, se eu, sei lá, fizer algo que eu sinto vergonha aqui, eu nunca mais vou ver essas pessoas na vida. Elas nem vão lembrar de mim. E é isso, esse exercício eu acho que ajuda a gente a perder a vergonha em outros cenários, sabe? Uma coisa que eu tinha muita vergonha, por exemplo, é pedir para alguém tirar foto, uma pessoa que eu não conheço, tirar foto de mim na rua. Eu tinha vergonha de parar a pessoa e pedir. Mas aí eu pensava, eu nunca mais vou ver essa pessoa na vida. E aí eu vou perder a foto por causa disso, sabe? São pequenas coisas que vai ajudando a gente ir perdendo a vergonha, assim, esses exercícios. Mas o que tem por trás de tudo isso, né, Cia? Ainda é o medo do que o outro vai pensar e do que o outro vai achar. E Uhum. aí esse medo, ele traz essa vergonha pra gente, né? E o quanto às vezes a gente se impede de fazer coisas por conta desse medo, né? Por conta desse receio, dessa vergonha que a gente sente. Então, é sempre uma preocupação com a opinião do outro, né? Por isso que é muito importante a gente se trabalhar, a gente trabalhar a nossa autoestima, a gente trabalhar a nossa autopercepção, porque quanto melhor a gente estiver, melhor a gente vai conseguir agir também, né, no sentido das coisas que a gente vem buscando realizar. Uhum. Só para finalizar aqui, antes que a minha bateria acabe também, Sim, que ela vamos. fala, a vergonha, ela corrói a nossa coragem. Eu achei isso muito forte, assim, porque a coragem é o que a gente mais precisa na vida para realizar as coisas, né? Sem coragem, a gente não faz nada. E ao mesmo tempo, a vergonha é o que vai matando, vai eliminando a nossa coragem. Se a gente não enfrentar ela, se a gente não falar sobre ela, e infelizmente a gente vai passar muitas coisas em vão, assim, na nossa vida, o que é uma pena, né? Porque a nossa vida, ela é tão preciosa, a gente pode fazer tantas coisas que vão impactar a sociedade, mas por causa da vergonha que as pessoas não estão nem aí, a gente vai acabar se limitando nesse sentido. Sim. Tem uma frase que fala, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? E que a gente possa então pensar, né? Se tá com vergonha, vai com vergonha mesmo, porque a partir do momento que você faz, você se sente mais autoconfiante para poder realizar outras coisas futuras, outras ideias também que possam surgir, né? Mas eu Acho que acho importante ir aos poucos, assim, né, Paty? Tipo, vai com medo, mas começa com algo pequeno. Não vai, tipo, você tem medo de altura, não vai se jogar de paraquedas. Tipo, vai,
sei lá, sobe num prédio que é um pouco alto, aí você vai aumentando a sua autoconfiança. Eu acho que é importante a gente ir pelo processo também, em vez de algo, ir pro extremo, assim, né? Se a pessoa tem medo de falar em público, não vai chegar num estádio para 60 mil pessoas e começar a falar. Que aí pode ser um trauma até para a pessoa, né? Pode gerar um trauma. Então, vai um passo de cada vez. Dá um passo pequeno e vai subindo aos poucos. Acho que é importante também. Sim, é isso. Então, obrigada, pessoal, que assistiu aqui. A gente vai deixar salvo por 24 horas. Vocês podem comentar também, né? A gente vai ficar muito feliz de receber esses comentários, até para gerar mais insights para os nossos próximos estudos. Então, fiquem à vontade aqui. Não tenham vergonha, por favor, de deixar os seus comentários e expor a sua opinião. Então, muito obrigada. Tenham todos uma ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau,